Conversar com a doutora Denise Maggi, nutricionista clínica. Boa tarde, doutora. Obrigada pela sua presença. Bom, vamos conversar então sobre as doenças crônicas não transmissíveis. A senhora me disse na nossa outra conversa que a Organização Mundial da Saúde divulgou um estudo mostrando que 82% das mortes no Brasil foram causadas por essas doenças e que essas doenças poderiam ser evitadas se os brasileiros estivessem se alimentando de uma forma mais saudável, é verdade? Com certeza. E aí o que acontece é que por mais esforço que se faça, por mais que o pessoal tenta passar a ideia da importância da alimentação saudável, para mim o que acontece é que essa ideia do que é alimentação saudável é que está errada, né? Porque a hora que você pensa que você ter uma alimentação saudável é você ter um baixo consumo calórico e consumir alimentos diet light, enfim, aquilo que a gente até já conversou, tirar a gordura, colocar fibra, não dá para você ter dúvida de que isso são fatores importantes. Só que o que realmente é importante é trabalhar a causa das doenças e não os sintomas. E as doenças, hoje você fala que essas doenças estão aumentando, por quê? Porque o que a gente está vendo é tratar sintoma das doenças e não causa. Eu tenho um processo inflamatório, que bom, por que eu tenho um processo inflamatório? Só que ao invés de eu ir atrás do que está causando esse processo, eu pego e tomo um anti-inflamatório. Melhora a dor? Melhora, mas diminuiu a causa? Não, então o processo evolui. E aí eu vou, além de tudo, ter que associar mais um remédio para tirar o efeito colateral que o anti-inflamatório deu. Então a gente vê o pessoal associar uma série de medicamentos, um para tirar o efeito colateral do outro e não consegue ir na causa da doença ou do desequilíbrio. Então, o que a gente vê, ou por que lado que normalmente eu vou tratar o paciente? Eu vou procurar avaliar o que no organismo dele está desequilibrado para fazer com que a doença se manifeste, né? Então a gente não vai tratar o nome da doença, a gente vai tratar o desequilíbrio que desencadeou a doença. Então, na verdade, essa deveria ser a abordagem quando a gente pensa na nutrição. Bom, mas acontece que então a nutrição tem relação com a causa das doenças? Sem dúvida nenhuma. Nós somos feitos de nutrientes. Nutrientes executam funções. Se essas funções estão mal feitas, eu estou com carência nutricional. Agora, por que eu estou com carência nutricional? É o que a gente vai avaliar. Aonde o processo está errado? Aonde eu posso me alimentar e não me nutrir? Então, em que momento eu posso estar com esse problema? Fora isso, existe a ideia de que alimentos que para um é remédio, para outro pode estar sendo veneno. Doutora, minha alimentação é super saudável. Que bom, eu estou consumindo alguma coisa que tem uma ideia de que é extremamente saudável. Para o vizinho, para o meu organismo não está sendo. E aí o que acontece? O que faz um alimento ser saudável? O que faz um alimento ser remédio ou um alimento ser veneno? Então, a gente tem que mudar um pouco o foco. A gente tem que pensar antes no organismo. Como é que o organismo vê alimento? O organismo vê alimento como um agressor. Para o organismo, alimento não é uma coisa natural. O natural é o nutriente. Então, a hora que você põe um alimento na boca, você vai ter que quebrar, passa para o estômago, para 1 hora no estômago, sofrendo ação de ácido clorídrico. Depois começa a ser passado para o intestino, vai percorrer 7 metros de intestino, vai ser bombardeado de enzima digestiva, bílis, etc. Por quê? Porque o alimento que entrou na boca tem que chegar lá no final só nutriente, para a gente absorver esses nutrientes, eles formarem as nossas células e fazer a gente funcionar. Perfeito. A gente se alimenta para nutrir célula, a gente não se alimenta para satisfazer estômago. Então, avaliar que muitas vezes o que acontece? Tem pessoas que comem um alimento muito saudável, mas não tem enzima que digere até o final. Ou porque não tem mesmo, não é da natureza, ou porque por tantos erros alimentares prejudicou o processo de digestão e não conseguiu quebrar o alimento até o final. Se no final desse processo o alimento não for bem digerido, eu vou ter uma macromolécula e principalmente proteicas. As proteínas são as de mais difícil digestão. Então eu tenho lá uma macromolécula proteica,
não foi quebrada até o final e passa para dentro do organismo. E o organismo entende como um agressor, porque ele não reconhece, ele só reconhece nutriente. Aí ele vai olhar para essa macromolécula proteica lá e vai falar, bom, vou ter que eliminar isso aqui antes que ela me agrida. E aí ele começa a fazer uma ativação crônica do sistema imune, fazendo o sistema imune produzir substâncias pró-inflamatórias, anticorpos, histaminas, que vão lá e vão combater esse agressor. Dependendo do local aonde esse agressor se instalou. Por quê? Porque a hora que ele é absorvido, ele passa para a corrente sanguínea, circula e se instala no órgão. Se isso acontecer aqui, foi uma rinite. Se isso acontecer aqui, vai ser uma sinusite. Se for aqui, é uma otite. Se for na amígdala, uma amidalite, uma faringite. Gastrite, colite, tiroidite, celulite, artrite, labirintite, enfim. Ite é sufixo de inflamação. Conforme o local que isso acontecer, é o processo inflamatório que eu posso ter. Mas essas mesmas substâncias produzidas para combater esse agressor também pode me fazer ficar o tempo todo me sentindo inchada. Mas também pode me dar dor de cabeça. E também pode se ligar no receptor da insulina, causando uma coisa que a gente chama de resistência à insulina. E a hora que causa uma resistência à insulina, aumenta a gordura abdominal e a pessoa tem a sensação o tempo todo de que está fraca, de estar com falta de energia. São pessoas que acabam de comer e precisam de um doce. Ou acaba de comer e tem muito sono. Acaba de comer, passa um pouquinho e fala, parece que eu não comi. Ou se sente o tempo todo com falta de energia. Por quê? Porque a hora que essa insulina se liga no receptor, ela faria a glicose entrar na célula e lhe dá energia. Mas a glicose não conseguiu entrar na célula e vai fazer o quê? Gordura abdominal. E a pessoa vai ter a sensação de que não tem energia. Então, enfim, mas todos esses fatores, de repente, podem ter sido causados. Por quê? Porque eu não quebrei um alimento até o final. E não por causa da quantidade calórica que eu comi. Então, eu posso aumentar uma gordura por um processo inflamatório. E não porque eu comi mais do que eu gastei. Isso é um exemplo que eu estou dando porque é uma coisa extremamente comum essa confusão, né? Então, na verdade, as doenças crônicas, né? Elas acabam sendo facilitadas exatamente por essa falta de compreensão de que a nutrição é determinante nesse processo, né? E a gente está vendo hoje que muitos profissionais que não são nutricionistas, médicos, terapeutas, em geral, holísticos, né? Personal training, psicólogos, todos estão muito preocupados com a nutrição. Por quê? Porque para quem é observador, para quem observa, o que acontece? Se existe um bom estado nutricional, todo e qualquer tipo de terapia vai ter melhor resultado. Mas para isso precisa olhar para o paciente, perceber o que está acontecendo, observar. E aí, a partir disso, quem faz isso e quem realmente está preocupado com a saúde do paciente vai perceber o quanto a nutrição determina o processo. Ela não é coadjuvante, ela é determinante. E é só a partir do momento que se entender isso é que vai realmente se prevenir doença crônica não transmissível. Não é a partir do momento que se dá um remédio para tirar sintoma que a gente vai conseguir fazer esse trabalho. E muito menos, Juliana, fazer contagem de caloria, né? Jamais é o que vai estar resolvendo a vida das pessoas. Okay? Doutora, muito obrigada por essa conversa e vamos continuar essa série. Obrigada.